Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de Cathie Wood aposta na Coinbase e vende parte do ETF de Bitcoin da ARK. Logo em seguida falaremos de CEO da BlackRock. Larry Fink prevê nova queda de até 20% nos mercados globais. E terminaremos com Teucrium lança ETF alavancado de XRP nos Estados Unidos em meio à volatilidade do mercado. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Cathie Wood aposta na Coinbase e vende parte do ETF de Bitcoin da ARK. A ARK Invest, de Cathie Wood, comprou 84.514 ações da Coinbase Global Inc., no valor de cerca de 13,3 milhões de dólares. As ações da Coinbase fecharam em queda de 2,4% na segunda-feira, mas ganharam 2,68% nas negociações após o expediente. Apesar das saídas recentes, a ARK Invest segue entre os poucos emissores com fluxo líquido positivo em 2025. A ARK Invest, gestora comandada por Cathie Wood, realizou uma movimentação estratégica diante da recente volatilidade nos mercados, causada pelo anúncio de novas tarifas comerciais nos Estados Unidos. Nos primeiros dias de abril, a empresa vendeu 12 milhões de dólares em cotas do seu ETF de Bitcoin, o ARKA 21 Shares Bitcoin ETF, ARKB, enquanto adquiriu 26,6 milhões de dólares em ações da Coinbase. A movimentação revela uma resposta mista ao ambiente macroeconômico, com realocação de recursos em ativos considerados mais resilientes. A ARK reforça a posição na Coinbase e reduz exposição direta ao ETF de Bitcoin. Em 4 e 7 de abril, a ARK Invest comprou 13,3 milhões e 13,2 milhões de dólares, respectivamente, em ações da Coinbase. Ao mesmo tempo, a empresa reduziu sua exposição ao ARKB, vendendo 12 milhões de dólares em cotas do fundo. Essa foi uma das maiores vendas diárias de ARKB já registradas pela gestora em 2025. A venda ocorreu por meio do fundo ARKW, o ETF de internet da próxima geração da ARK, que ainda mantém uma exposição indireta ao Bitcoin. Apesar da venda, o fundo ARKW continua com 142 milhões de dólares alocados no ARKB, o que representa 11% do peso total do portfólio. A ARK, portanto, não abandonou completamente sua exposição ao Bitcoin, mas ajustou sua estratégia para o momento atual do mercado. Saída de capital dos ETFs de Bitcoin coincide com queda nos preços e instabilidade regulatória. O mercado de ETFs de Bitcoin sofreu saídas de capital significativas após o anúncio das tarifas comerciais. De acordo com dados da Social Value, os ETFs perderam 273 milhões de dólares nos últimos 3 dias de negociação, com destaque para os 109 milhões de dólares de saídas apenas no dia 7 de abril. O preço do Bitcoin caiu 11% no mesmo período, chegando a 74.700 dólares, refletindo o impacto direto do cenário político e econômico na confiança dos investidores. Apesar das saídas recentes, a ARK Invest segue entre os poucos emissores com fluxo líquido positivo em 2025. O fundo ARKB acumulou 146 milhões de dólares em entradas no ano, segundo dados da CoinShares. Com este movimento, a empresa fica atrás apenas do iShares da BlackRock, com 3,2 bilhões de dólares, e do ProShares, com 398 milhões de dólares. A movimentação da ARK mostra que, mesmo em meio a incertezas, investidores institucionais continuam ajustando suas posições de forma estratégica, combinando ativos tradicionais e criptoativos em seus portfólios. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. CEO da BlackRock, Larry Fink prevê nova queda de até 20% nos mercados globais. O CEO da BlackRock, Larry Fink, afirmou que os mercados de ações podem cair até 20%. Durante sua participação no Economic Club of New York,
Fink destacou que o atual recuo de preços não representa um risco sistêmico imediato. A declaração de Fink reforça o pessimismo que paira sobre os mercados. O CEO da BlackRock, Larry Fink, afirmou nesta segunda-feira que os mercados ainda podem cair até 20%, mesmo após as recentes quedas acentuadas registradas nas bolsas e ativos digitais. Durante sua participação no Economic Club of New York, Fink destacou que o atual recuo de preços não representa um risco sistêmico imediato. Ele enxerga o momento como uma oportunidade de compra no longo prazo, ainda que não descarte novas perdas no curto prazo. Inflação acima do esperado e recessão iminente travam cortes de juros. Para Fink, os investidores estão subestimando o impacto da inflação, que permanece mais alta do que o mercado precifica. Muitos analistas já consideram que os Estados Unidos entraram tecnicamente em recessão, o que complica ainda mais o cenário macroeconômico. De acordo com o executivo, essas condições tornam improvável qualquer redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve em 2025. A declaração de Fink reforça o pessimismo que paira sobre os mercados desde o anúncio de novas tarifas comerciais pelo presidente Donald Trump. As medidas impactaram diretamente os principais índices, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando quedas de 13% e 15% respectivamente no último mês. A falta de clareza sobre políticas econômicas e fiscais continua elevando a volatilidade e enfraquecendo o apetite por ativos de risco. Bitcoin em queda e pressão sobre o dólar elevam debate sobre criptomoedas. O preço do Bitcoin também recuou cerca de 11% no mês e 5% apenas nos últimos 5 dias. Fink já havia alertado anteriormente em carta aos acionistas que o avanço do Bitcoin pode representar uma ameaça ao dólar. O argumento baseia-se na percepção crescente de que a criptomoeda é vista como um ativo de proteção mais seguro por parte dos americanos, especialmente em cenários de instabilidade cambial. Ainda assim, o executivo reforçou sua visão de longo prazo, indicando que os preços atuais, embora instáveis, oferecem uma oportunidade estratégica para investidores que mantêm horizontes maiores. A declaração de Fink ressoou no mercado como um chamado à cautela e à preparação diante de um ciclo prolongado de incertezas econômicas e ajustes estruturais nas políticas monetárias. Já deixou o like? Deixa um comentário também. E vamos para a última notícia do dia. Teucrium lança ETF alavancado de XRP nos Estados Unidos em meio à volatilidade do mercado. A gestora de ativos Teucrium Investment Advisors está pronta para lançar o primeiro ETF de XRP nos mercados dos Estados Unidos. Vários emissores dos Estados Unidos entraram com pedidos de ETFs de XRP à vista, que ainda estão sendo analisados pela SEC. Embora o ETF alavancado represente um marco inédito para o XRP nos Estados Unidos, analistas observam que sua introdução antes de um ETF spot é incomum. A gestora Teucrium Investment Advisors anunciou o lançamento do primeiro fundo negociado em bolsa, ETF, baseado em XRP nos Estados Unidos. O produto, intitulado Teucrium 2x Long Daily XRP ETF, será listado na bolsa NYSE Arca a partir de 8 de abril, sob o código XRP. O fundo oferece retorno diário 2 vezes maior que o desempenho do token XRP, com uma taxa de administração de 1,85% ao ano. A novidade surge em meio a um cenário de retração no mercado cripto, impulsionado por tarifas comerciais impostas recentemente pelo governo dos Estados Unidos. ETF alavancado. Estreia com $2 milhões e chama a atenção para a futura versão spot. Com um patrimônio líquido inicial de $2 milhões, o XRP destina-se a investidores com visão otimista de curto prazo sobre o preço do XRP. A proposta do ETF é oferecer, sobretudo, um instrumento de exposição alavancada, permitindo ganhos ampliados com base na variação diária do ativo. Para o CEO da Teucrium, Saul Gilberti, lançar o produto em um momento de baixa é uma estratégia favorável, pois não há melhor hora para começar do que quando os preços estão baixos. Embora o ETF alavancado represente um marco inédito para o XRP nos Estados Unidos,
Analistas observam que sua introdução antes de um ETF Spot é incomum. O analista da Bloomberg, Eric Balchunas, considera a probabilidade de aprovação de um ETF Spot de XRP ainda elevada, com chances estimadas em 65% a 75% para 2025. Empresas como Grayscale, Bitwise, Franklin Templeton, Canary Capital e 21 Shares já protocolaram pedidos junto à SEC. Teucrium amplia portfólio com criptoativos após atuação em commodities agrícolas. A Teucrium é mais conhecida por seus ETFs ligados a commodities agrícolas, como por exemplo, milho, trigo, soja e açúcar. Desde sua fundação em 2010, a empresa acumulou mais de 310 milhões de dólares em ativos sob gestão. A entrada no setor cripto, com foco em produtos estruturados, representa uma diversificação estratégica e alinhada à crescente demanda institucional por instrumentos financeiros inovadores. O fim da disputa judicial entre a Ripple Labs e a SEC sobre a classificação do XRP como valor mobiliário abriu espaço para iniciativas como essa. A decisão judicial recente favoreceu a Ripple e encerrou um processo que durou 4 anos, removendo incertezas legais sobre o token. O lançamento do ETF XRP marca um novo capítulo na institucionalização do XRP. A movimentação da Teucrium pode acelerar o interesse de grandes investidores e influenciar o avanço de regulamentações específicas para ativos digitais no mercado financeiro norte-americano. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal.